Irmãos, boa noite a todos. Quero convidá-los para que você abra sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 13. Estaremos fazendo a leitura desse texto, Palavra de Deus. Desde já quero dizer aos irmãos que é um grande privilégio para mim poder estar aqui nessa noite, poder estar na responsabilidade de palestrar a respeito de um tema tão importante, tão significativo, um tema que particularmente eu gosto muito desse assunto, política. Fui criado nesse meio e tenho aprendido ao estudar a palavra de Deus, ao me relacionar com as pessoas, aprendido a importância de fato, nós como igreja, como sal da terra, como luz do mundo, estarmos envolvidos em todos os setores possíveis. Uma vez que a nossa demanda é tão grande, são tantas responsabilidades que os líderes religiosos cristãos têm que, de fato, assumir na nossa sociedade, uma sociedade carente de tantas necessidades. E nós, como cristãos, temos a oportunidade de atuar também nos mais variados segmentos. Esse tema, ele pode ser sim um tema bastante polêmico. Para algumas pessoas, falar de política é uma dificuldade muito grande devido à complexidade do assunto, mas algo maravilhoso que nós podemos falar enquanto presbiterianos, enquanto reformados, enquanto calvinistas, é que, de fato, para a política também, nós como igreja do Senhor, temos uma resposta para o mundo. E nós vamos pensar um pouco a respeito disso também, considerando esse tema, o calvinismo e a política. E um texto que é bastante interessante, que é bastante importante para nós pensarmos, e quando nós lemos aquilo que Calvino diz no 20º capítulo das suas Institutas, nós vamos perceber que Calvino caminha nas linhas de Romanos capítulo 13 também. Nós vamos encontrar ali várias referências à palavra de Deus, aos textos da palavra de Deus, porque Calvino, como pastor, como teólogo, ele teve o cuidado, como reformador, teve o cuidado de pensar o seu tempo, pensar as dificuldades do seu tempo, os problemas do seu tempo, com a palavra de Deus. E esse certamente é um grande diferencial da teologia reformada. Então eu quero convidá-lo para apenas ler comigo a palavra de Deus ainda no texto de Romanos, capítulo 13, versículo de 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: Amém. Então, irmãos, de fato, é um assunto bastante desafiador e algo que a gente pensa em relação à política de uma forma muito objetiva, muitas vezes, acaba sendo o fato de que muitas pessoas não têm muito interesse pela política. Muitas vezes isso acaba acontecendo por alguma necessidade. Quem é que já não precisou, talvez, recorrer a alguma pessoa influente para dessa pessoa solicitar alguma coisa? E talvez é nesse sentido que a gente tem esse temor de pensar a respeito desse assunto. A título de introdução, gostaria de pensar com os irmãos duas frases que nos são trazidas, uma pelo reverendo Dr. Alderi, que tem vários textos bastante significativos nessa área também, e outro texto também de um autor bastante conhecido, que foi um dos objetos do nosso estudo, o livro Calvinismo, o Abraham Kuyper, o teólogo reformado Abraham Kuyper. Então, como perspectiva teológica,
eu trouxe essa frase do pastor Alderi para a gente pensar um pouco. Deus é o Senhor de toda a vida e, portanto, todas as áreas da atividade humana são importantes para o cristão, inclusive na esfera política. Então é um erro e é um engano, inclusive dos cristãos, tentarem fazer algum tipo de dicotomia, algum tipo de divisão em relação às muitas áreas existentes na vida. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso em relação a esse assunto político. Não vou mexer com isso. Não fala desse assunto. O máximo que eu faço é cumprir a minha responsabilidade naquele dia determinado, de ir ali e votar. E muitas vezes os cristãos acabam sendo confrontados. Olha, pelo menos nesse dia, nós temos a obrigação de ir lá e votar. Acontece que é verdade que muitas vezes, nem no dia da eleição, a gente acorda com desejo de ir votar. É verdade. Muitas vezes por ocasião dos candidatos que nos são apresentados, que não incentivam a gente a sair do conforto do nosso lar, para poder ali ter claro os números da sua candidatura e, quem sabe, através do nosso voto também ajudá-lo a eleger. Realmente o campo da política é um campo complexo, é um campo difícil, e é um campo onde se vê uma quantidade grande de corrupção. Muitas pessoas que almejam adentrar na política, com o objetivo de que, quem sabe, através da política, elas possam ter uma mudança de vida, talvez ganhar um pouco mais de dinheiro, talvez conquistar um pouco mais de amigos, talvez conseguir idealizar alguns sonhos, algumas pretensões, como quando a gente vê, por exemplo, grandes empresários ou grandes segmentos da sociedade pondo os seus representantes à prova nas campanhas eleitorais, para dessa forma conseguirem ter um representante, conseguirem dessa forma pôr os seus desejos, as suas vontades, as suas leis, de fato, em ascensão. Então, gera um medo muito grande, com certeza, para o cristão. Nós que somos desafiados a viver uma vida de santidade, que temos que, de fato, fugir da aparência do mal. Mas ser político, ou atuar na política, não é pecado. Não é pecado. E quando a gente começa a pensar na teologia reformada, e como o próprio Calvino responde a esse questionamento, o próprio reformador João Calvino responde a esse questionamento, nós começamos a perceber que, na verdade, o que temos sido em relação a esse assunto é muito falhos, em relação à questão da política. Abraham Kuyper, no seu livro, falando sobre a soberania de Deus, ele vai dizer o seguinte: diferentes desenvolvimentos na vida social, nada tem acima deles, exceto o próprio Deus. E esse é justamente o diferencial do cristão nesse tipo de segmento. O cristão, adentrando a esse universo, o cristão se expondo à própria carreira política ou à carreira pública, ele certamente será embasado e respaldado pela palavra de Deus, para poder assim agir diante das suas convicções, diante das suas crenças, mas acima de tudo entendendo que aquilo que ele está fazendo é também em obediência à palavra de Deus. Eu sei que isso confronta um pouco com o que a gente tem visto ultimamente no nosso país. Talvez, se a gente pensar na presidenta que foi cassada, a gente não tem essa preocupação, porque a presidenta, pelo menos eu nunca vi ela levantando bandeira do evangelho, diferentemente do presidente, o anterior presidente da Câmara dos Deputados, que foi cassado. E esse sim levanta a bandeira do evangelho, ou já no passado levantou a bandeira do evangelho. E nós temos o costume de olhar para esses maus exemplos, para esses péssimos exemplos, e usar isso como desculpa para não assumirmos a nossa responsabilidade perante a sociedade. A verdade é que o tema calvinismo, o tema teologia reformada, o tema teologia bíblica, é um tema maravilhoso.
E certamente é o desejo de aprender mais sobre Deus, de conhecer mais sobre Deus, que trouxe a gente para esse seminário, que fez com que a gente fizesse o vestibular e muitas vezes deixasse o que nós estávamos fazendo no nosso lar, na nossa cidade, na nossa região, na nossa igreja, para estar aqui, enfrentando 5 anos de bacharel em teologia. Curso que não é fácil, que não é tão simples. Todos nós que já passamos, que estamos passando pelo curso de teologia, sabemos as dificuldades que são enfrentadas por esse amor que Deus colocou no nosso coração, de podermos aprender mais da palavra dEle, para ensinarmos mais a respeito da palavra dEle. E muitos irmãos que vêm para o seminário, eles vêm com uma determinada experiência também na vida social e na vida pública também. E aqui a gente acaba aprendendo tantas matérias, a gente acaba estudando tantos conteúdos que levam a gente a pensar na importância da igreja se envolver mais nesse tipo de segmento, cada vez mais, mesmo sendo um terreno extremamente arriscado e extremamente perigoso. E quantas ciladas nós encontramos quando pensamos na possibilidade de nos envolvermos de alguma maneira na política, que pode ser, como eu estou falando inicialmente, de paixão, de vontade, de amor, pode ser muitas vezes o desejo de algumas pessoas também. O nosso diferencial, ele sempre vai ser esse, tanto abordado por Abraham Kuyper, inicialmente, como também é abordado pelo reverendo Alderi. E o próprio Calvino, ele deixa muito claro essa presença, a autoridade de Deus, sendo o Senhor de todos os departamentos da vida. E exatamente nesse sentido que nós vamos pensar, que nós vamos refletir, e muito mais do que isso, que nós vamos oferecer respostas bíblicas, respostas da palavra de Deus, a tantas necessidades que surgem a partir desse segmento. É interessante a gente falar desse assunto, pensando também no fato de que nós estamos passando pelo período eleitoral. Estamos passando e temos visto como que o desdobramento das campanhas eleitorais tem acontecido. Não sei se os irmãos têm percebido, mas pelo menos o que eu tenho notado, é uma opinião, é que essa campanha tem sido uma campanha feita mais em silêncio, até pela quantidade de candidatos que se expuseram nessa campanha. Isso tem a ver com o fato da nossa sociedade estar se desenvolvendo a respeito desse assunto, a respeito desse tema. E nós, como igreja, temos todas as condições de oferecer inúmeros recursos para que, de fato, a igreja seja uma influência verdadeira também nesse segmento. Não hajamos ou agindo com covardia em relação a esse assunto. Talvez você ou eu vamos conversar com alguém a respeito desse assunto de política, e a pessoa fala: olha, pastor, olha, seminarista, olha, irmão ou irmã, eu aceito você falar sobre qualquer assunto aqui na minha casa, mas eu não aceito você falar sobre política. E talvez algumas pessoas vão dizer assim: porque política é coisa do capeta, política é coisa do demônio, então eu não vou aceitar ninguém falar sobre esse assunto. A verdade é que a igreja tem, de fato, respostas também para esse assunto. E nós vamos pensar nisso, olhando para aquilo que Calvino escreve, propõe, dentro de apenas dois subtemas, né, que é a igreja e o Estado, e a igreja e a sociedade. Vamos pensar então um pouquinho, incluindo a perspectiva do próprio Calvino, em relação à igreja e também o Estado. Tem uma frase que eu coloquei aí, que diz o seguinte: a contribuição que a teologia reformada, que a teologia calvinista pode dar à política é grandiosa. Enganam-se aqueles que pensam o contrário. Então, nós temos muito a oferecer para a sociedade em relação a esse assunto. E nós estaremos nos enganando se nós nos silenciarmos em relação a esse assunto. O próprio Calvino não silenciou em relação a esse assunto. Se você pegar as Institutas de Calvino, o 4º livro, Calvino dedica o 20º capítulo das suas Institutas para trabalhar esse assunto, para trabalhar
esse tema. E ele vai falar isso de uma maneira muito vasta, ele vai falar isso de uma maneira muito, muito ampla. Mas, ao mesmo tempo, ele fala desse assunto de uma forma muito popular, de uma forma muito agradável. O título que Calvino usa para o 20º capítulo das Institutas é da administração política. E ele vai pensar conforme o todo da palavra de Deus, mas você percebe ali a presença, principalmente do texto de Romanos capítulo 13. E a submissão que Calvino tem à palavra de Deus. Esse é o diferencial do reformador. Esse é o diferencial do texto que o reformador elaborou a respeito desse assunto. O crente vai falar de política com a palavra. O cristão reformado, ele vai falar de política com a palavra. E a Bíblia tem inúmeros textos que podem ser usados como ferramentas para esclarecer, para aflorar no nosso coração, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de agir, aquilo que Deus pretende para nós, nesse tipo de segmento. Então, pensando sobre esse assunto, eu não vou mais temer. Particularmente, eu fui criado nesse meio. Meu pai foi a primeira leva de vereadores em Jaru. Então, quando eu entrei na igreja no ano de 95, e aí a gente ouvia falar das visitas, e logo o pastor Everson, que é irmão do pastor Evanderson, logo o pastor Everson me colocou para fazer as visitas do EE. Eu era novo na igreja, tinha acabado de chegar, e o pastor Everson me chamou e falou: você vai visitar as pessoas que visitam a igreja. Eu falei: o que, pastor? Você vai visitar. E você vai chegar lá e você vai falar para as pessoas: você quer receber uma visita da igreja? Estou sendo só resumindo aqui a história. E aí eu comecei a fazer, o pastor mandou fazer, eu vou fazer. E eu ia na casa das pessoas e chamava: quero agradecer você pela visita que você fez, e quero dizer a você que nós também queremos agradecer essa visita vindo aqui na sua casa, e te visitando, e orando por você, e lendo a palavra de Deus. E muitas pessoas aceitavam esse tipo de abordagem, e nós tivemos a oportunidade de evangelizar muitas pessoas nesse tempo, através desse trabalho, que era liderado pelo pastor Everson. Um belo dia eu cheguei para o pastor Everson e perguntei bem assim: pastor, mas vem cá, eu acabei de chegar na igreja, por que o senhor colocou eu? Tem tanto irmão aí que poderia estar visitando as pessoas. E aí foi bem assim: porque você gosta de falar, porque você gosta de conversar. E eu vejo que você é bem peralta, né? Ele usou mais ou menos uma palavra assim: você é bem animado. Então eu coloquei eu sei, e está dando resultado. E deu mesmo. E muitas pessoas vieram para a igreja por causa do trabalho que a equipe da igreja fazia. Então, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a visitar as pessoas, não era nada diferente do que eu fazia com meu pai. Esse negócio do cafezinho, né? Você toma um cafezinho, você não está bom, você joga pela janela. Eu já cansei de jogar cafezinho fora, está gravando, né? Eu cansei de jogar cafezinho fora. Eu não precisei chegar a ser pastor para jogar algum cafezinho fora. Não precisei, né? Apesar de que não precisa jogar o café fora. Pode simplesmente falar: não, obrigado. Já tomei café nas últimas 2 ou 3 casas que eu passei. Política deveria ser coisa do sangue. Deveria ser coisa da veia do cristão. Porque o cristão, ele convive com esse assunto o tempo todo. Porque ele se relaciona politicamente. A própria política é uma arte. É uma arte de se relacionar. Mas não somente se relacionar com o outro. Se relacionar com as pessoas que eu tenho afinidade. Mas é mais do que isso. É se relacionar com o outro que é diferente de mim. E aí é difícil. E você quer ver isso de uma maneira bem presente? Participa de uma reunião partidária antes da eleição, antes da campanha e da eleição. Participa antes. E aí você vai ver quase um amor cristão. É bonito demais, é lindo demais. Aí o povo vai se preparando e vai para a campanha. Chega na campanha, o que acontece? A disputa. Cada um por si. E aí os ciúmes, as intrigas, as conversas, as puxadas de tapete acontecem. Acabou a campanha, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, hoje em dia no Brasil como é que é? Quem não ganhou, processa, né? Processa, arruma testemunha, faz aquela confusão para tirar quem ganhou,
para tentar entrar. Isso de forma lícita e de forma ilícita. Então, o terceiro momento da campanha é aquela confusão, é aquela briga, todo mundo é inimigo, o povo se odeia, ninguém se aguenta mais. Até a próxima campanha. 2 anos dura mais ou menos esse ódio. Na próxima campanha, todo mundo reunindo de novo, todo mundo interessado de novo, porque tem mais cargo para ser ocupado, e certamente eles serão ocupados. Aí aquele amor volta tudo de novo, e todo mundo parece que esquece que está brigado, e começa tudo de novo. Esse é o fenômeno social da política. Agora, a igreja, ela pode ter uma visão da política, inicialmente falando, pensando no Estado, pensando na estrutura que é responsabilizada para resolver, para solucionar, para oferecer respostas, para de alguma forma trazer o bem-estar para a população. E não dá para a gente passar uma régua, passar uma borracha no Estado. Não dá para a gente esquecer o Estado. Não dá para a gente ignorar o Estado. Na verdade, nós temos uma responsabilidade diante do Estado. Se nós não cumprirmos as nossas responsabilidades, nós pagaremos do próprio bolso aquilo que é a nossa parte. Então, o que é de César, vai para César, de uma forma ou de outra. Calvino fez uma distinção muito clara em relação a isso, dizendo que o Estado e a igreja são instituições completamente diferentes. E a gente, como igreja, não temos dificuldade em relação a essa questão, olhando para essa perspectiva. O Estado e a igreja são instituições completamente diferentes. O Estado não está para salvar as pessoas. Por mais que o Estado promove o bem-estar das pessoas, a igreja também não. Mas ela está para proclamar a salvação daquele que de fato soluciona todos os problemas em todos os aspectos da vida, ou todos os aspectos do viver humano. Uma outra impressão também muito interessante de Calvino diz respeito ao fato de que a igreja e o Estado devem atuar em sintonia. É cada um no seu cada qual, mas agindo de fato em harmonia para o benefício de todos. Muitas vezes, tanto na atitude, nas ações do Estado, olhando para as instituições, olhando para as estruturas estaduais, municipal, federal e o governo estadual, e olhando para a própria estrutura da igreja, nenhum nem outro são capazes de atender a todas as demandas existentes na sociedade. Mas um e outro pode trabalhar em harmonia, pode trabalhar em sintonia. E Calvino defende essa ideia. Existe uma relação entre a igreja e o Estado. Isso decorre do fato de que o Senhor proclamado pela igreja é também o Senhor do reino político. É esse mesmo Deus que rege todas as coisas. É exatamente por isso que Calvino pontua que a igreja não deve ignorar a importância do Estado. Irmãos, é muito interessante. O 20º capítulo das Institutas, no livro 4, a respeito de nós pensarmos nesse assunto. Conforme o texto que nós lemos também de Romanos capítulo 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. É interessante que até o fato dos governos corruptos, os governos opressores, Calvino orienta a igreja a entender que mesmo os governos corruptos e os governos opressores, eles servem para mostrar para evidenciar muitas questões presentes na sociedade. Uma delas é a própria corrupção da sociedade. O que a gente vê hoje como modelo do que está acontecendo no nosso país, não é nada mais, nada menos do que o resultado do que está acontecendo no troco da padaria, na forma das pessoas confeccionarem o seu imposto de renda, aquela vontade desenfreada de levar vantagem em tudo. A gente não quer perder. E porque a gente não quer perder, a gente sai passando rasteira
em quem for preciso. Se o pastor estiver na minha frente, eu passo a rasteira. Se o presbítero, se minha mãe, se meu pai, não interessa. Eu não quero levar prejuízo. E fica essa vontade desenfreada nossa de levar vantagem em tudo. Infelizmente, a gente fica tudo feliz quando muitas vezes a gente consegue até mesmo dar o calote em alguém. Calvino orienta a igreja a ter uma responsabilidade moral em relação à prática da justiça. E isso começa nas mínimas coisas, não só olhando para as mazelas feitas pelas autoridades superiores, mas olhando também para as nossas atitudes. Eu me lembro, na campanha passada, eu não me lembro o nome agora do ministro do STF, mas ele expôs um dado que me assustou muito. Naquela ocasião da campanha para presidente, ele disse que cerca de 100 bilhões de reais são desviados todo ano do nosso país. Eu não estou exagerando, não. A fala dele foi exatamente essa. Talvez alguns irmãos devem ter pensado assim, será que o pastor não enganou? Será que não são 100 milhões? Que já é muita coisa. 100 bilhões, com B, de reais, são desviados em média no país a cada ano. Então, se a gente olha para o PIB do nosso país, que é a soma de todas as riquezas produzidas, e a gente olha para o PIB, e aí o PIB está trilhões. O Brasil arrecadou trilhões. Ano passado, se não me engano, no mês de outubro, nós chegamos ao 1 trilhão de arrecadação. E isso talvez pode deixar a gente bem envaidecido. Olha que legal, agora nós estamos aí no G20. Nós somos um país bonito, pelo menos em alguns lugares. As Olimpíadas vieram, agora as Paralimpíadas, e todo mundo elogiou. Que legal, e talvez isso pode dar envaidecer o nosso coração, talvez deixar a gente cheio de si, achando até que nós somos melhores do que as outras pessoas, ou do que os outros países. Acontece que há uma responsabilidade na qual eu e você acabamos sendo colocados também no banco dos culpados justamente pelo pecado da omissão, justamente pelo fato de muitas vezes não se importar, de achar que porque comigo está tudo bem, então eu não preciso pensar na dor do outro. Mas aí quando a gente tem que levar um filho num hospital público, porque não tem mais nada para a gente fazer. Você já tentou dar o chazinho, já deu limão com mel, aí você olha para o seu filho e você fala bem assim, vai morrer. Se eu não fizer alguma coisa, meu filho vai morrer. E a última coisa que eu quero é isso. Aí leva para o hospital público, morrendo de medo, né? Do filho aí chegar lá e morrer mesmo. E de repente sai de lá revoltado. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso, talvez a gente pensa. E isso começa pela minha postura cristã, pelo meu papel cristão. E Calvino vai pontuar isso. O papel do cristão em relação ao Estado. Sua função principal não é levar a espada, impor punição e fazer uso da força, mas preservar a vida e a comunidade, promover a justiça e a paz, o bem-estar e a paz comum, para que exista humanidade entre as pessoas. Então, a verdadeira justiça consiste em misericórdia para com o fraco e para com o necessitado. E aí a gente parte para o segundo ponto da nossa palestra, que tem a ver com o assunto igreja e sociedade. Eu coloquei no slide, eu coloquei um tema diferente, né? A responsabilidade social da igreja. Mas depois eu fiquei pensando que esse tema condiz mais com aquilo que a gente vem trabalhando, a igreja e a sociedade. Calvino, como um grande líder reformador ali em Genebra, ele incentivou a igreja
a desenvolver atividades nesse plano social. E uma delas foi o Hospital Geral, ali na cidade de Genebra. E a ideia do hospital é justamente promover essa saúde com equidade, essa saúde que de fato possa atender à necessidade da população. Hoje, a gente pensando em saúde, o município tem uma responsabilidade, o Estado tem outra, e muitas vezes fica um jogo de empurra, e aí, não, a culpa é do governo que não manda, a culpa é do município que não se organiza, que é do gestor do município, e fica nessa briga, e a população continua sofrendo por causa do poder público, que acaba tendo uma indisposição, porque está muito preocupado e ocupado em atender às suas demandas pessoais. Então, como é que vai atender, como é que o setor público vai atender a dor do outro, o problema do outro, vai ouvir o outro, se muitas vezes, infelizmente, quem está trabalhando na gestão está preocupado nos seus esquemas de gestão? Não está longe disso. Liga a televisão e a gente vê tudo isso acontecendo. Genebra está, então, como modelo nesse sentido, olhando justamente para a relação da igreja com a sociedade, e a igreja, isso é legal, irmãos, a igreja oferecendo uma resposta real para a sociedade. A outra era o cuidado que a igreja de Genebra tinha, a liderança, também os crentes de Genebra, em, de fato, acolher as pessoas de fora, os estrangeiros, os refugiados. Então, pelo menos essas duas características são importantes nós destacarmos, uma vez que o tema é justamente o calvinismo, e o fruto desse calvinismo, as lições que nós aprendemos desse calvinismo, trazendo para a igreja de hoje. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11 diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a palavra do Senhor também contempla leis a favor dos pobres. Quando a gente olha, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a Santa Ceia, interessante que Deus ali, Ele contempla não só as crianças, a Páscoa, melhor dizendo, né? Não só as crianças, quando Ele diz assim para Moisés: olha, quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, então vocês vão responder, esse ritual significa o fato do anjo de Deus ter passado por cima das casas do povo de Israel, por cima das casas daqueles que obedeceram a palavra de Deus. Mas você continua lendo a instituição da Páscoa, ali em Êxodo capítulo 12, e nós vemos Deus contemplando também o estrangeiro, pensando no estrangeiro. E a igreja de Genebra, a igreja, os cristãos de Genebra, também tinham essa preocupação, pessoas que vêm de fora, que são refugiadas, que fogem dos temores da sua pátria. Irmãos, imagina a dificuldade que deve ser hoje, por exemplo, essas pessoas que estão fugindo da África, que estão buscando refúgio na Europa. E infelizmente a gente acaba muitas vezes ouvindo nos jornais, quando a Alemanha tem projetos, a França, a Itália, a Espanha, que são países que são os primeiros a receber esses refugiados, às vezes a gente escuta bem assim no jornal: porque a Itália está se preparando para receber 10 mil refugiados. E a gente acaba, como cristãos, ficando revoltados com esse tipo de informação, fica nervoso com esse tipo de informação, com coisa de que nós deveríamos fazer o contrário, né? Não vou receber ninguém na minha casa. É o contrário disso. Uma hospitalidade nacional em favor da pessoa, em favor do outro, que sofre, que geme, que não suportou mais viver na sua terra, que foi embora, que abriu mão da sua pátria, que foi um despatriado. Nós vimos isso também nas Olimpíadas. As pessoas que tiveram a oportunidade, alguns atletas que tiveram
a oportunidade de competir, mesmo não tendo mais a sua pátria, pessoas expatriadas. Irmãos, pensa bem naquilo que Calvino pontua e naquilo que a gente pode pontuar como igreja. Nações que não são tipicamente cristãs, como essas nações que eu citei da Europa, jogos que não são tipicamente cristãos, dando um exemplo para a igreja. Nós é que deveríamos estar dando esse exemplo de valorização da pessoa humana. Calvino, então, pensa na solidariedade, considerando que a solidariedade humana, ela é refreada por causa do pecado. Então, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é caminhar para a avareza, como pessoas, como indivíduos. É caminhar para a avareza. É tudo meu. Tem até um desenho, se eu não me engano, na Discovery, que tem um menininho que ele canta uma música dizendo que tudo é dele. O brinquedo é meu, a casa é minha, a professora é minha, o sorvete é meu. E aí, eu vendo essa musiquinha, é uma musiquinha legal, assim, uma musiquinha bonitinha, tem a ver com a história do personagem, do desenho, mas não tem a ver comigo e com você, como igreja do Senhor, que temos de fato uma responsabilidade diante da sociedade. Pastor Darcy, desculpa, Darcy, né, o nome do irmão? Desculpa, pastor que chegou agora, desculpa, eu esqueci o nome do irmão. Pastor Ananias, obrigado pastor, desculpa, esqueci o nome do irmão. Pastor Ananias, enquanto morou em Jaru, teve a oportunidade de participar conosco do Comege. E vivemos momentos muito agradáveis, muito abençoados ali no Comege. Exemplos que a nossa sociedade precisa viver. Enquanto a sociedade viver pensando que eu sou melhor do que o outro, a prática da humildade, a prática da humanidade, de fato não vai aflorar. E aí essa presença avarenta, essa presença pecaminosa do desejo de ser cada vez melhor do que o outro, será de fato aquilo que aparecerá, que infelizmente será o meu e o seu testemunho como igreja. Calvino pontua a questão da relação do trabalho e da justiça social, dizendo o seguinte: segundo o reformador de Genebra, a igreja tinha um tríplice ministério a desempenhar nesse campo: o didático, campo do ensino, o político e, como consequência disso, o trabalho social, através das instituições públicas e particular, por meio dos pastores e mestres. A igreja deveria orientar os seus fiéis quanto ao ensino bíblico sobre a administração dos bens concedidos por Deus, isso é, a mordomia cristã, sobre o valor do trabalho e do descanso. Aqui incluía a guarda do dia do Senhor e sobre as questões de justiça sociais. A igreja, então, para Calvino, tem uma responsabilidade social. E a primeira responsabilidade que Calvino pontua é justamente o fato da igreja orar pelas autoridades constituídas, como nós lemos no texto de Romanos, porque todas essas autoridades foram constituídas por Deus dentro desse plano soberano do Senhor. E todas elas devem satisfação a Deus. A segunda responsabilidade é exortar o Estado a defender os pobres e os fracos contra os ricos e contra os poderosos. No contexto de Genebra, isso acabava sendo um pouco mais fácil, porque a igreja estava envolvida ativamente na administração pública, inclusive liderando muitos setores. Hoje parece que esse tipo de grito acaba sendo possível somente com as instituições como essa que eu acabei de citar anteriormente, uma instituição como o Conselho de Ministros Evangélicos. Ou então, pensando na cidade propriamente dita, o grito dado pelas igrejas maiores. As igrejas, poderíamos dizer, que reúne mais membros, mas não. A igreja que reúne mais eleitores.
A igreja tem essa responsabilidade de exortar o Estado quanto a defender o direito dos fracos. Também a pregação bíblica. E é interessante quando Calvino pontuou isso, que a pregação bíblica, em Calvino, ela se distingue do discurso político. O que Calvino fazia em Genebra, ou o que fez em Genebra, foi expor a palavra de Deus com fidelidade. E isso para muitas pessoas acaba sendo quase uma confusão, quando eu já vi até algumas pessoas afirmando que Calvino era o prefeito de Genebra. Calvino era o prefeito de Genebra, então não tem problema os irmãos se envolverem em política, porque o próprio Calvino, o grande reformador, era o prefeito. O que Calvino era em Genebra era de fato uma grande influência. E a sua influência se deu principalmente pela exposição fiel da palavra de Deus, e não pelo discurso político, pela demagogia, desculpa, irmãos, está quase na hora de parar já, né? Pela demagogia, pelo discurso mentiroso. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Quando eu for eleito vereador, sua vida vai mudar. Quando eu for eleito prefeito, eu vou acabar com todos esses problemas aí, ninguém mais vai sentir dor nessa cidade. Vou dar um vidro de pirona para cada pessoa e todo dia você vai tomar de pirona. E essas ilusões são vendidas pelo valor do nosso voto. É assim que a coisa acontece. Porque muitas vezes a gente acaba preferindo o discurso demagógico do que de fato viver em obediência à palavra de Deus. E também a responsabilidade da igreja em relação à ação social. Com qual objetivo? Objetivo de atenuar ou eliminar os males sociais. Então essa é a relação que o Calvino faz, e você encontra isso lendo principalmente o último capítulo das Institutas de Calvino, que vai tratar especificamente do governo civil. Gostaria de caminhar para a conclusão, pensando em algumas aplicações para a nossa vida e deixar isso para os irmãos também. É preciso um despertamento da igreja em relação à política e à sua responsabilidade civil. Olha, naturalmente, e eu vou depois indicar algumas leituras para os irmãos, naturalmente, se nós começarmos a pensar na teologia reformada, começarmos a pensar naquilo que o próprio Calvino falou a respeito do governo, nós iremos nos envolver mais. E nós devemos nos envolver mais. Aqui em Ji-Paraná tem um político, se eu não me engano ele é jornalista, T.O. de Almeida, se eu não me engano esse é o nome dele. Um dia numa reunião partidária, ele disse uma frase que eu achei bastante interessante. Ele falou bem assim, olha, aqueles que não gostam de política são governados por aqueles que gostam. E ele falou na época lá, quem foi que falou? Eu acho que é uma pessoa bem famosa, mas eu não me lembro. Então, é preciso um despertamento da igreja em relação à política e sua responsabilidade civil. E aí a igreja pode atuar em sua responsabilidade civil, independente de estar envolvido dentro de qualquer tipo de aspecto político, social. A igreja tem a responsabilidade, conforme nós lemos o texto de Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. E essa é justamente uma prescrição de Deus, é uma lei de Deus em favor dos pobres, daqueles que nada têm ou que têm muito pouco. Segunda aplicação, precisamos considerar a dimensão dos escritos de Calvino no aspecto prático do viver humano, descartando aspectos meramente filosóficos encontrados hoje. Então, irmãos, a gente tem que sair do campo da filosofia. Como presbiterianos, nós somos muito bons em argumentar, muito bons mesmo, mas muitas vezes o nosso discurso, ele não vai além da fala. E aí é onde a gente tem que sair
de fato do comodismo e se envolver mais nas inúmeras categorias, nas inúmeras instituições, repartições presentes na nossa sociedade. Eu tenho como um dos muitos exemplos que a gente pode citar, o fato, por exemplo, do pastor Luiz, atuar na APAI já, eu acho que há mais de 15 anos, né, Fabinho? Tem muitos anos. O pastor Luiz, que é o pastor presidente da primeira igreja, que é o pastor no qual eu sou co-pastor, tenho o privilégio de ser co-pastor, ele atua e tem feito um trabalho significativo nesse segmento da sociedade, atendendo pessoas carentes, pessoas que têm inúmeras dificuldades. Quem aqui já foi na Associação de Pais e Professores, na APAI, sabe do que eu estou falando. Dificuldades que aqueles indivíduos enfrentam em suas famílias. Nós, como igreja, podendo atuar também nessa área. Terceira aplicação, considerar que sem Deus não há relações políticas justas que permitam o avanço social. Aqui a questão é a seguinte: Deus tem que estar, Deus deve estar presente em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões. Se eu, como membro de igreja, pretendo participar, pretendo atuar em algum departamento social, irmãos, eu preciso estar em sintonia com a minha igreja. Eu preciso estar em sintonia com a minha liderança. Muitas vezes nós somos muito rebeldes a esse ponto. A gente idealiza planos majestosos, gloriosos, talvez até com intenções escusas. E aí eu vou lá falar com o meu pastor, e o meu pastor diz bem assim: agora não, espera um pouco. Talvez porque o próprio pastor não vai ter tempo, devido à demanda pastoral, de naquele momento te dar atenção. Aí a gente já fica bravo, já fica brigando com o pastor, talvez já sai dizendo: meu pastor não presta, meu pastor não serve, minha liderança não presta, minha liderança não serve. Mas espera aí, a gente não é calvinista, Calvino não falou tanto desse assunto, mas tudo tem o seu tempo também. Por mais glorioso, por mais majestoso que sejam os projetos que Deus faz nascer, Deus faz crescer no nosso coração, eles devem andar em consonância com o corpo de Cristo. É muito mais fácil, muito melhor a gente agir assim, agir na comunhão. O salmista, no Salmo 133, ele diz, né, olha, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. O salmista está olhando para o culto. E ele olhando para o culto e vendo os irmãos ali vivendo em comunhão, ele fala, isso é bom e agradável. Ele faz duas comparações. E depois dessa comparação ele diz bem assim, ali na comunhão, Deus ordena a bênção e a vida. Então nenhum projeto é bom sozinho. Nenhum projeto é bom se eu vou e faço sozinho. A não ser que eu de fato desenvolva com a permissão de Deus, com a autorização de Deus, através da bênção da minha igreja e da minha liderança também. A quarta aplicação, avaliar que outros segmentos evangélicos têm se aproveitado do filão político, enquanto calvinistas bem informados têm se recusado ou se recuado atrás dos muros eclesiásticos. Infelizmente, isso é uma verdade e uma vergonha para nós. Não que eu vou pensar no filão como uma oportunidade para se enriquecer, mas uma oportunidade para prosperar também como igreja, uma vez que nós vamos atuar como igreja e não somente como de maneira individualizada. O que tenho aprendido é que devemos provocar em nossas vidas mais plenitude, porque já temos e somos a luz do mundo. Então, a nossa parte, falta encarnar mais essa natureza, fazer mais pelos outros, não ficar esperando tanto, a não ser esperar sempre pelo Senhor. Finalmente, eu concluo propondo aos irmãos a sugestão de algumas leituras. A primeira delas é as Institutas, o livro 4. Os irmãos leiam, na medida do possível, o tema que diz da administração política, capítulo 20 das Institutas. Tenho certeza, os irmãos vão gostar muito dessa leitura, uma leitura muito agradável.
Muito agradável mesmo, muito interessante a leitura. E o que vai ajudar a gente a entender o próprio texto de Calvino não é muito complicado, não é muito difícil, mas o que vai ajudar a gente é algumas leituras nesses outros autores. Dr. Alderi coloca aqui 3 textos muito interessantes também. Dr. Alderi, a Igreja e Estado, uma visão panorâmica, calvinismo e política, e também a visão calvinista do Estado e da sociedade. Pensamento econômico e social de Calvino, o livro de André Bieler. Tenho tido a alegria de indicar a leitura desse livro para os irmãos aqui do seminário, e mais alegria ainda quando eles vêm e falam para mim: pastor, como foi bom você ter indicado a leitura desse livro. É um desafio, não é um livro tão pequeno, né, mas que tem um assunto muito interessante e importante para nós como igreja. E também o livro Calvinismo, que é o livro principal, nosso carro-chefe aqui do nossa Semana Teológica, Calvinismo, do Abraham Kuyper. Eu quero apenas fazer sim, desculpa, irmãos, tem ainda a terceira referência bibliográfica, que é um texto também muito interessante, mas muito interessante mesmo. A política e os cargos eletivos em Calvino. Esse pastor, Luiz Alberto de Castro, eu tive a oportunidade de estudar com ele lá no Jumper, no ano de 2007. Ele tinha acabado de escrever esse artigo, e eu tinha lido esse artigo, fui para São Paulo, e aí tive o privilégio de conviver uma semana com o irmão lá. Ele fazia o curso de mestrado em História, e naquela semana nós estávamos estudando juntos com o Dr. Alderi. Então foi um tempo muito bom, um tempo muito agradável, e teve um momento na aula que ele comentou que ele havia escrito um artigo e havia sido publicado na FIDES. Esse artigo ele foi publicado na FIDES de 2007, e eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado pelo fato de inicialmente ter lido um artigo muito relevante, muito interessante mesmo, e depois disso estar ali também, ao lado do irmão, estudando, aprendendo e convivendo com ele naquela semana de estudo. O artigo dele, ele traz uma resolução da Igreja Presbiteriana, a resolução de 1994, que ela resolve a respeito de uma resolução anterior, de 1951, resolução 13, e ao mesmo tempo dá uma diretriz em relação ao envolvimento principalmente de ministros na política. Então, nós estamos falando de calvinismo, de política, e aí assim, qual que é a opinião da Igreja Presbiteriana do Brasil em relação principalmente ao envolvimento de pastores na política? Então diz o seguinte, está escrito lá, né? Os irmãos podem acompanhar, eu vou ler a partir do número 13, não tem nada a ver com o partido que está vigente aí, que veta a pastores participarem de partidos políticos e candidatarem-se a cargos públicos eletivos. Então, a resolução diz respeito a isso também. Então, o Supremo Conselho resolve, primeiro, revogar a resolução do Supremo Conselho 51, número 13. Então, primeiro, não existe mais esse veto. Segundo, responder que os ministros podem participar de partidos políticos. Então, conforme a opinião, a decisão da igreja, os ministros podem participar de partidos políticos. E a terceira decisão, para candidatarem-se a cargos públicos eletivos, deverão pedir licença a seu presbitério, sem qualquer ônus eclesiástico. Então, está aí a orientação, e os irmãos não precisam criar confusão no presbitério em relação à política, mas uma vez que seja essa uma decisão tomada pelos irmãos, pelos futuros pastores, aquelas pessoas também que irão nos assistir através do vídeo, tenham uma razão legal para também atuarem em relação às decisões da igreja a respeito desse assunto. Irmãos, assim, eu quero agradecer de coração mesmo a congregação do nosso seminário por ter nos permitido estar aqui nessa noite falando sobre esse assunto, e quero dispor, aos irmãos, aquilo que tiverem alguma dúvida em relação à questão política. A gente já tem um tempo de experiência com política, e nunca pensando em converter as pessoas a partido político.
nós trabalhamos pregando o Evangelho. E a conversão, ela vem pela pessoa do Espírito Santo, transformando o pecador num salvo, num remido, na luz e no sal do mundo, que vem no sentido de fato, contribuir com a pessoa humana na sua integralidade. Então, eu quero agradecer ao pastor Evanderson, na pessoa do pastor Evanderson, pedir mais uma vez perdão ao pastor Ananias, ter esquecido o nome do irmão, e dizer que é uma alegria tê-lo conosco aqui também, privilégio poder rever novamente o irmão, pastor também, que veio lá de Manaus, está conosco também, esqueci o nome do irmão, anotei, Antenor, pastor Antenor também, Deus abençoe, como tem sido bom, bênção na minha vida, ter os irmãos de Manaus aqui no seminário, mas muito bom mesmo, até no futebol, eles assim têm um cuidado para não quebrar a gente. Olha, irmãos, está sendo tudo bom, tudo, e que isso reflita na vida dos irmãos, cada vez mais, bênçãos do Senhor, bênçãos do nosso Deus, sem medidas, sobre a vida dos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.